Olá, meu nome é Erika Lima e a gente está começando mais um Pode Aprovar. E hoje a gente está conversando com o terceiro sargento da Aeronáutica, Silvano. Eu te chamei aqui porque eu quero o início do início do início do início do início. Eu quero o Silvano do início desse processo todo. Em que momento você pensou em estudar? Em que momento entrou na sua mente que estudar seria um caminho? Olha, o que me motivava era sempre conversar com meu pai, né? Meu pai, ele sempre quis ter pra mim algo que ele nunca teve, que era um direcionamento. E eu sempre eu fui criado nesse bairro, na real, né? E desde que eu me entendo por gente, eu vivo aqui. Só que eu nunca gostei de morar ali em Uaíba, porque às vezes, por exemplo, eu não podia sair de casa tarde porque tinha gente armada na rua, tinha gente fazendo tal coisa, o risco, o perigo era muito grande e eu não queria mais isso pra mim. E eu queria poder sair de noite no shopping e voltar pra casa sem me preocupar com nada desse tipo, se ia estar tendo alguma operação no meu bairro, na minha rua, alguém prendendo alguém, alguma confusão. E meu maior motivo de querer algo melhor era poder sair do meu bairro. E meu pai sempre falava que isso só era possível através do estudo, porque o trabalho braçal, ele poderia me fornecer alguma coisa, só que o estudo, de uma maneira muito mais fácil, poderia me ajudar com isso. Porque é muito melhor cansar só a mente do que todo o corpo e a mente, né? E ganhar muito mais dinheiro com isso. Então, esse sempre foi minha motivação. E eu sempre falava para ele que eu queria as Forças Armadas. Eu queria ser militar, eu queria ser militar, eu queria ser militar e queria estudar para poder sair dali. E ele não sabia como fazer, não tinha ideia, não sabia como era possível que eu chegasse lá e nem como ele poderia me ajudar. Só que ele conhecia um amigo que é bombeiro, e era pastor dele, o filho dele também estudou, foi para a Marinha, e ele queria que eu tivesse a mesma oportunidade. Então ele conversando com ele, conversando com outros amigos, perguntando como é que fazia. Aí ele começou a estudar sobre essas coisas, de pesquisar concursos, pesquisar curso. Aí me botou para fazer curso onde o filho do amigo dele estudava, só que era lá em Santa Cruz, então era muito longe. Eu fiquei um tempo lá e isso atrapalhava muito na questão do estudo e tudo mais. E eu não tive êxito nas provas, não conseguia entrar e também isso era uma dificuldade muito grande, então ele começou a procurar mais pelo bairro e achou aqui. Aí ele me trouxe pra cá, eu comecei a estudar aqui. Aí eu fiquei 2 anos, né? Fiquei 2 anos aqui. O primeiro ano aqui eu tive muita ajuda de muita gente que eu não fazia ideia de quem era, que eu não conhecia. E acabei batendo na trave nas provas, aí a senhora me deu a oportunidade de poder estudar aqui e viu uma coisa diferente, me botou para fazer monitoria, aí eu comecei a dar monitoria para outras pessoas. E isso foi me trazendo um foco maior. Aí ao invés de só estudar, eu aprendia para ensinar. E isso acabava melhorando em várias outras áreas, em várias outras questões, em várias outras matérias também. Que aí alguém tirava dúvida, não sabia como é que respondia, eu começava a estudar mais sobre o assunto e acabava aprendendo uma coisa nova e melhorava naquele quesito. Aí foi aí que eu comecei a estudar bem melhor e passei na IA, passei com êxito e graças a Deus eu entrei e agora eu pude concluir o curso. Isso. Você lembra como seu pai ficou sabendo da gente? Como ele ficou sabendo daqui, eu não sei, porque ele, no final do ano, quando eu tava lá em Santa Cruz, no final do ano, quando eu tinha acabado o curso, ele só resolveu dar uma volta comigo. Ele falou que a gente ia dar uma volta. Mandou eu botar uma roupa, que ele gosta bastante de fazer isso, né? Ele não fala pra onde a gente tá indo, nem o que a gente vai fazer. Ele só fala pra gente dar uma volta. Aí a gente só apareceu aqui. Aí ele veio saber sobre o curso e tudo mais. Aí foi fazendo as perguntas e me trouxe junto com ele, pra ver se eu me interessava e gostava daqui. Aí eu lembro que a gente foi atendido aqui e na semana seguinte já tinha um bolsão. Aí eu vim e fiz o bolsão na semana seguinte aqui, fiz a prova, ganhei o desconto máximo e vim estudar aqui. Você de cara já ganhou 60%? Ganhei 60 na prova. Isso. Isso mostra que você estava estudando. Quando você começou a fazer as primeiras provas, quero voltar ao passado, em algum momento você pensou em desistir? Eu acho que na primeira semana de curso, lá em Santa Cruz,
porque eu estudava na época pro Colégio Naval Iepicar, né? Então, a realidade que eu tinha era muito diferente, né? Eu achava que, por eu ir bem na escola, isso já era um diferencial muito grande. Isso é fantástico. Isso é fantástico você tocar. Porque, assim, por exemplo, às vezes eu sempre fui bem na escola, sempre fui muito bem. E tirava notas muito boas, passava sempre com êxito na escola e ficava tudo bem. Só que aí quando eu comecei a ver o que era a matéria para aquela. Porque Colégio Naval e EPICAR é matéria de ensino fundamental. E eu achava, pô, sempre fui muito bem no fundamental, agora eu tô no ensino médio, sou, pô, Tirar de letra. vou ser um deus nessa matéria aqui. Eu cheguei lá e fui destruído na primeira Chumbo. semana quando eu vi a matéria. E não era por falta de ensinamento, não era por falta de nada, era É outra porque realidade. era um mundo muito diferente, sabe? A gente acha que na escola a gente só vê soma, subtração, aí divide alguma coisa, quando a gente vê a matemática do Colégio Naval já é uma coisa muito diferente. Só que a matéria de ensino fundamental. Só que, Às vezes, quando a gente recebe responsável aqui na secretaria e fala assim, meu filho é medalhista de ouro na escola, a gente sabe que no nosso primeiro simulado vai ser o primeiro a chorar. A gente sabe disso. esse era... Infelizmente, a escola não trabalha nem um terço do que cai nessas provas. E mesmo não trabalhando, são assuntos de nível fundamental. Sim, e na escola eu também fazia Olimpíada de Matemática, já fui aprovado na Olimpíada de Matemática, só que isso não me preparava para nada do que estava por vir. Eu achava que era uma coisa e só que essas provas são uma realidade muito diferente, né? E essa confiança de achar que só porque eu sou bom na escola isso vai fazer alguma diferença para mim não faz nenhuma. Até para quem estuda numa escola de alto nível, para quem veio de uma escola muito ruim, isso não faz diferença porque é uma realidade muito diferente. É uma exigência, uma cobrança muito diferente em questão de matéria. Bem diferente. E mesmo você não tendo sucesso em EPICAR e Colégio Naval, você continua tentando. Continuei tentando. Porque se eu desistir de mim mesmo, quem é que vai insistir, né? Então, a questão não é se é difícil ou não é. É questão de tempo de preparo e a quantidade de esforço que você dedica naquilo, né? Porque se você não se dedicar naquilo que você quer, tá enganando só você mesmo. Verdade. Concordo com você. O porquê A, Silvano? Porque eu vi, assim, uma oportunidade. Uma oportunidade muito grande e também por estar aqui, uma proximidade bem maior com o Alexandre, né? Então ele sempre falava e mostrava. Ele sempre falava comigo e mostrava pra mim o que a EA proporcionou pra vida dele. Ele sempre falava comigo que hoje ele tem um curso, hoje ele tem muitas coisas e tudo mais, mas isso tudo se iniciou com a EA lá atrás, que foi um caminho que a aeronáutica permitiu pra ele e que ele foi em frente e usou isso como uma oportunidade de crescer na vida. E é algo que eu queria pra mim também, era poder dar um descanso, uma paz pra minha família e mostrar pra eles que eu tô bem, poder os ajudar quando eles precisam. E é algo que a IAR me oferecia bastante. Era um concurso que eu achava que eu estava preparado, então botei um pouco de força nisso e vi uma oportunidade muito grande de conseguir o meu objetivo. Quantas EA você tentou? Quantas provas? Quantas EA? Fiz 4 EA. 4 provas da EA. 4 não, 3, porque no ano que eu entrei eu perdi a primeira aqui, aí eu fiz só a EA do final do ano. Por que você perdeu, Silvano? Não tinha o foco. Porque você perdeu, Silvano? Não tinha o foco dela. Aí eu não conhecia muito. Aí só tinha a cabeça de... Eu saí de EPICAR e Colégio Naval e vim com cabeça só de AF e Escola Naval, né? Então não fiz EA de primeira. Eu não tinha muito esse conhecimento. Aí fui ter mais conhecimento aqui dentro mesmo. Aí já tinha perdido. Aí fiz a EA do final do ano. EA2, né? Isso. Como é que você foi na primeira EA que você fez? Eu até que me saí bem. Só que não era o suficiente, né? Porque é uma prova que é muito concorrida, né? Então, exige uma dedicação um pouco maior. E não fui classificado para ela. Aí eu fiz, no ano seguinte, as 2 EA. Como você foi na segunda? Na segunda EA eu passei, só que eu não fiquei dentro das vagas. Não fui classificado para fazer os exames dela. A terceira? A terceira eu passei dentro das vagas, fiz todos os exames e graças a Deus eu me formei nela. Como é passar dentro das vagas? Eu acho que
é uma sensação, assim, diferente de qualquer outra. Porque é o costume de fazer provas, né? E o costume de quebrar a cara nas provas também. Porque isso acho que faz parte também e ajuda a gente a ter uma maturidade um pouco maior e não deixar o ego crescer, sabe? Às vezes, assim, você achar que sabe, achar que é bom, achar que sabe fazer alguma coisa e a prova mostrar pra você que você não tá preparado para aquilo, eu acho que mostra que eu tenho que ter uma maturidade um pouco maior e disciplina maior também para que eu tivesse êxito na próxima prova. Só que passar dentro das vagas foi uma sensação assim que eu não tinha ainda. Foi algo completamente diferente, que quando eu olhei, eu passei, ok, já tinha essa sensação, passei, tranquilo. Pô, mas agora eu tô dentro das vagas. E agora, o que que eu faço? E nunca tinha chegado nessa parte. Nossa, que delícia. Foi bem diferente. E foi justamente quando o meu pai estava internado. Quando o meu pai estava internado, eu não sabia ainda que eu tinha passado dentro das vagas. E eu tava indo visitá-lo no hospital. Aí eu tava dentro da sala, abri o telefone, olhei e falei, caramba, tô dentro das vagas. E agora, o que que eu faço com meu pai aqui? Aí eu falei pro meu pai e ele começou a chorar no hospital, a pressão dele subiu, eu não sabia o que fazer. E tinha acabado o tempo de visita, eu tinha que ir embora, aí eu não sabia. Aí era eu chorando, era meu pai chorando, as enfermeiras indo e eu saindo e eu não sabia o que fazer. Aí foi bem complicada a situação, mas foi legal. No final deu certo. Acho que é matar realmente a pessoa com uma notícia dessa. Ou foi a força que ele teve naquele momento ali pra ajudar na recuperação dele, Pra né? ajudar na recuperação. Era o que Era o faltava. que faltava. Ele não podia morrer sem ver o filho formado. É, pois é. Falar nisso, eu tava louca pra conhecer seu pai, mas naquele dia com a confusão, não consegui É porque ele conhecê-lo. tava ali atrás chorando muito ali. Ele Não tava- consegui, eu tava louca pra chamar ele de Super Choque, mas não consegui. Ele tá bem agora. Muito bem, graças a Deus. Tá em casa lá com o netinho dele. Conta mais sobre esse processo de aprovação. Seu nome lá, saiu do hospital. Fala mais. Essa sensação. Quantas você acertou? Qual matéria você tinha dificuldade? No ano que você passou, você desempenhou melhor? Agora, a quantidade em si, eu não lembro. Só que eu lembro que nas outras provas a minha dificuldade era muito grande em português e inglês. E é algo que, tipo assim, é uma coisa muito importante você ter a noção de prova. A noção do que você precisa em determinadas provas. Porque tem provas que todo mundo vai muito bem em português e inglês e vai mal nas outras, e é assim que você tem que subir. A EA, que já é um conhecimento diferente, todo mundo vai muito bem em português e inglês. As pessoas vão mediano em matemática e mal em física. E é isso daí que você tem que saber manejar. Algumas provas já são diferentes. Só que aí eu lembro que eu ia muito bem em matemática e física, só que em português e inglês eu já não era tão bom. Porque tem um costume de ter muitas coisas de decorar e de fazer essas partes. Eu não gostava disso. Por gostar muito de matemática, eu gostava mais da parte de desenvolvimento, abrir as coisas e olhar. Aí foi nessa que eu dei um pouco mais de foco em português e inglês, nesse ano da IA. Aí eu lembro que eu acho que eu errei em uma de português, errei em uma de inglês, aí fechei matemática. Aí física foi um pouco melhor ali e foi isso que foi o diferencial. Só que aí tem que ter essa noção, né, de conhecimento de prova, saber a prova que você está fazendo e saber o que você tem que ir muito bem e o que você não pode falhar de jeito nenhum, que é aquilo dali que vai subir a tua nota. Nessa sua trajetória de concurso, né? Estudando. Como é que você foi se avaliando? O que você era bom, o que você desenvolvia mais? Como é que você foi se adequando para poder até conseguir o sucesso de passar no concurso? Eu acho que a percepção em aula é muito diferente de prova. Porque prova, simplesmente, às vezes você vai muito bem, às vezes você vai muito mal naquilo que você conhece, mas eu acho que em sala de aula isso é muito diferente. Porque, às vezes, o professor falava alguma coisa, por exemplo, eu estava numa aula de matemática, o professor ensinava alguma coisa, eu pegava muito rápido e via que eu já era um pouco diferente naquilo, porque eu tinha um pouco mais de capacidade para aprender aquilo mais rápido. Só que em português eu demorava mais, eu ficava, pô, por que disso? Por que isso? Não, isso é só uma regra, então tem que ficar gravando isso, tem que ficar fazendo isso sempre. Aí isso já era uma dificuldade muito grande em mim. Aí eu tinha que aceitar que eu era ruim nisso. E que eu não podia ficar nisso. Porque eu acho que a primeira parte é você aceitar que você não é bom. E a segunda parte é você entender que você tem que se esforçar naquilo. Então eu já dava... Aí tinha que aprender a dosar. A questão assim de
de tempo que você tinha que estudar em determinada matéria. Porque eu ficava estudando muito matemática, e eu tinha mais Você se facilidade. identificava. Pois é, eu me identificava muito mais com isso, tinha mais facilidade, então eu tinha um prazer muito maior em estudar isso. Só que isso daí Mas não dá pra estudar só o que se identifica. era um engano, né? Eu mentia pra mim mesmo, achando que eu ia melhorar em alguma coisa estudando só aquilo que eu gostava. E deixava sempre o português de lado. Então eu tive que diminuir muito isso e estudar bem mais português, estudar bem mais inglês e dar um pouquinho de foco também em física e guardar um pouquinho em matemática para que eu melhorasse no padrão geral, para conseguir fazer tudo. Você estudava em grupo ou sozinho? Depende. Depende muito. Eu acho que depende do momento. Eu acho que às vezes o grupo ajuda muito e às vezes ele pode atrapalhar. Então você tem que ser seleto no grupo que você está estudando. Por isso que também, às vezes, você tem que entender que as pessoas que estão ali perto de você querem o seu melhor, mas elas às vezes podem te atrapalhar. Em questão de estudo ali, você tá focado e tudo mais. Aí um amigo vai, abre o celular, abre um vídeo, começa a te mostrar o vídeo enquanto você tá estudando. Você perde o foco ali, aí puxa o seu, começa a olhar o vídeo também. Mas às vezes você tá do lado de um amigo que ele tá muito focado e ele tá querendo muito aquilo dali, e você entra junto com ele e os dois vão. Eu acho que você tem que saber dosar isso também. Em algum momento desse seu momento de estudo, teve algum grupinho que você se identificou mais? Alguém que você teve que se afastar? Teve sim. Teve gente que eu tive que me aproximar mais para eu poder aprender um pouco mais com eles também. E aí, inclusive, até o Marcos, que tá lá dentro agora. Isso Vai que eu ia te formar falar, agora no Marcos é boa final do língua ano. portuguesa, né? Ele é muito bom em inglês e em português. E ele tem uma dificuldade muito maior em matemática e física. Então a gente se juntava, as dúvidas que ele tinha em matemática e física, eu ajudava ele. Em questão de português e inglês, ele era o meu foco principal ali. O que é isso? Como é que faz isso? Que regra é essa? Que regra é essa? Eu tenho que gravar isso? Não tenho que gravar isso? Eu realmente tenho que gravar isso? Então a gente ficava se ajudando nesse quesito. E tava sempre juntos, basicamente. Ou quando alguém, se ele estivesse dando uma aula, fazendo alguma coisa, eu estivesse sozinho, eu estudava sozinho. Se ele não tivesse, a gente estudava junto. Marcos é muito focado também. Muito focado. Muito. O Yuri. O Yuri, em que momento? Você estudou com o Yuri também, né? No ano que eu entrei aqui, eu estudei com o Yuri. Aí logo em seguida Yuri foi, né? Foi. Aí foi Yuri, depois foi você, depois foi Marcos, Paco e. Perfeito. Perfeito. Eu gosto muito da EA, eu sou suspeita pra falar da EA. Eu Sou também. suspeita. Eu acho que a Yara é uma mãe. Entendeu? Tenho muito a agradecer a Yara. E toda vez que eu vou lá, eu me emociono demais. Demais. Às vezes tem alunos que... É muita gente. A gente Muita não gente. lembra, às vezes, do rosto. E chegar lá, daqui a pouco... Tia Érica. E você olha assim, e vocês ficam iguais. Todo mundo se mundo- parece ali. Todo mundo se parece. Eu te confesso que eu gravei a posição que você estava lá. Daqui a pouco eu olhava, tava todo mundo parecido. Então, assim, é um trabalho mental absurdo. Mas é muito bom ver o sucesso de vocês. É muito bom ver a trajetória de vocês. É muito bom ver a evolução de vocês estudando quando chegam aqui e quase zerados e percebe no primeiro simulado. Isso que eu ia perguntar pra você, Silvano. Os simulados. Como é que você foi nos primeiros até a sua aprovação? Como é que foi sua vida com os simulados? Eu acredito que o simulado, a importância, tipo assim, enorme dele é a proximidade que ele tem com a prova, né? Que, por exemplo, o dia do simulado já é um dia diferente, assim, se você realmente está focado e você realmente está querendo aquilo, o dia do simulado é um dia diferente. Que você sabe que você tem que acordar cedo no final de semana, você tem que vir, você tem que chegar antes, porque aqui é uma coisa muito boa que a senhora faz, porque, por exemplo, deu o horário, o portão fechou, ninguém entra, ninguém faz simulado. Porque no dia da prova é assim. E no dia da prova, o que a gente mais vê quando a gente está lá dentro é o portão fechar, pessoas chegarem atrasadas, implorarem, gritarem, baterem e fazer o escândalo que for na frente, mas não conseguem entrar. Então você sabe que você tem que vir antes. Esse compromisso, né? Pois é, chegar, se preparar, vir pra cá pra fazer a prova. E, pô, o primeiro simulado eu fiz modelo AFA, Escola Naval, e foi bem diferente do que eu esperava. Foi bem diferente do que eu esperava. A pancada foi muito maior do que eu esperava. A prova me humilhou de um jeito que eu não esperava ali. Eu tenho
ter que dar uma estudada em alguma coisa aqui, porque a humilhação foi bem grande. Eu lembro que eu acho que a única coisa que eu acertei naquele simulado ali, eu acho que foi meu nome, porque de resto... Ô, seu fã, que isso? Sério? Porque eu vim estudando pra Colégio Naval IEPCA, né? Que é uma coisa completamente diferente do que a gente conhece. Aí quando você estuda pra Escola Naval IAFA, tipo assim, é como se fosse mudar de direção, é algo completamente diferente. Então eu esperava alguma coisa que eu tinha um conhecimento, Chegou arrasando, vou arrasar com essa prova. e a única coisa que eu conhecia mesmo era o meu nome, porque de resto eu não conhecia nada. Que isso? Aí foi com o passar do tempo, foi estudando mais, tendo as aulas, prestando atenção e aprendendo as matérias novas que eu fui melhorando bastante nos simulados até chegar na realidade, né? Que os meus resultados nos simulados eram bem parecidos com os resultados que eu tinha na prova. Então, aproxima legal de bastante ver, da né? realidade. Isso vai dando um conforto, né? Vai. Vai criando também um equilíbrio emocional também, você vê se desenvolver. Você tá se desenvolvendo. Traz um conforto para quem tá estudando e um desespero para quem não tá estudando, né? Porque como a realidade é bem parecida com a da prova, do simulado, então se você vai mal no simulado, muito provavelmente você vai muito mal na prova também. E às vezes é uma proporção maior, porque a questão do dia da prova traz um nervosismo maior, é algo diferente, algo bem mais longe da sua casa muitas vezes. Então já é algo a... Ver aqueles militares na frente, você já vai criando uma tensão. Pois é, aqui você vem fazer o simulado, quem tá aplicando sua prova é o pessoal que você conhece aqui, que tá dentro do curso, você vê normalmente no dia a dia. Sim. Mas aí você entra na sala, tem um oficial, tem um sargento lá, você sabe que você não pode dar bobeira, você não pode bocejar olhando pro lado, que alguém pode achar que você tá colando e você perder a sua prova, já é algo bem diferente. O que você poderia dizer? Você é um rapaz experiente no mundo do concurso público militar. O que você poderia dizer que, de repente, acalma o candidato que está estudando na hora da prova? Que acalma ele? Que acalma. Ah, nada dali é diferente do que você aprendeu. Na maioria das vezes pode estar escrito de uma forma diferente, pode estar mostrando para vocês de uma forma diferente, mas a melhor coisa a se fazer na hora é parar, pensar e manter a calma. Porque se ele realmente estudou e se ele está preparado para fazer aquilo dali, ele vai sair bem. A questão é não mentir para si mesmo, que esse é o maior perigo que você tem quando você está estudando, é mentir para si mesmo. Se você não mentir para si mesmo e se preparar, você vai bem, não tem outra história. Você acha, no seu ponto de vista, qual a principal mentira que o candidato inventa para si? Eu acho que a palavra suficiente. A palavra suficiente mente muito pra gente. Ah, já estudei o suficiente hoje. Ah, parei aqui. Não. Já sou bom o suficiente. Já sei o suficiente. Eu acho que isso daí é algo que engana bastante a gente, sabe? Porque na maioria das vezes a gente não é bom em nada e a gente acha que a gente já é bom sim. Justamente por essa falsa percepção que a gente tem na escola, né? Então, não é o suficiente. Se você quer aquilo, se você quer entrar naquilo, então nunca é o suficiente. Você tem que se dedicar a ponto de você saber e mostrar para você mesmo que você tá bem naquilo. É quando você passa na prova. Aí é o suficiente. O suficiente é quando você é aprovado. Enquanto você não for aprovado, não é o suficiente. Ainda não é hora de parar e nem diminuir alguma coisa. Que homem maduro. Isso. Era isso que eu quero mostrar cada vez mais pro aluno. Né? Que às vezes a gente tem uma galera que teimosa, que botou o nome lá como aprovado e ele já para. Calma. Às vezes é a EAR1 ainda. Pois é. A gente ainda tem pela frente a ES e a EAR2. Se mantém estudando. Espera sair toda a classificação e aí sim você tá na vaga. Beleza, aí sim você para. E isso foi muito importante. No ano que eu passei para IAR, que eu passei na IAR 2, que é no final do ano, no começo do ano é a Escola Naval, que eu tinha feito a média na escola. Ou seja, eu tinha sido aprovado. Aí aparece lá, aprovado. Só que aí ainda tem muita coisa, ainda tem a classificação, ainda tem as vagas, ainda tem os exames e tudo mais. Se eu tivesse parado ali só quando apareceu aprovado ali, né, na Escola Naval, eu já teria perdido o ano inteiro e possivelmente perdido a IA no final do ano. Sim. Que é o que às vezes, infelizmente, acontece. A gente, mesmo que a gente oriente, às vezes o candidato cria uma resistência, uma teimosia. Não, já passei.
Agora eu vou só esperar os outros exames. E não é o que às vezes não é o que acontece. Na maioria das vezes não é. Não é o que acontece. Não né, tudo bem que passou, fez uma boa pontuação, mas tem outros fatores, né? Tem os exames físicos, tem outras etapas, né? E aí o que que acaba acontecendo? O aluno sai da fila, né? Que a gente diz que concurso público, você está numa fila, ele sai da fila, quando vê, já se passaram 3, 4 meses para sair o resultado final, e aí ele quer voltar a estudar e tá desconcentrado, tá chateado, tá com vergonha dele mesmo, até recuperar, juntar aqueles cacos todos e voltar pro trilho dos estudos, Já perdeu muito. já perdeu um tempo precioso. Que tempo é precioso. Para concurso, então. Para concurso público, então, qualquer tempo é sagrado. Qualquer tempo qualquer momento que você puder estar executando um exercício, tá fazendo um simulado, tá fazendo uma prova, para concurseiro é a peça-chave da aprovação dele. Concurso, é exercício. Então, sair desse trilho, sair dessa rota, é sair da fila. Aí você volta pro final dela. É perder o foco, né? Entendeu? E perder o foco é um tempo que você perde, é uma questão a menos que você faz, é uma matéria a menos que você estuda, é algo a menos que você revisa. Sim, sim. Você lembra quantos exercícios, em média, você chegou a fazer até a sua aprovação? Eu acho que não dá pra contar assim, não. São quantos livros eu resolvi e quantas provas antigas eu fiz, eu acho que... Bate os 5.000? Não faço ideia. Não faço ideia. Porque era todo dia. Era uns livros, ficava resolvendo as questões dos livros. Aí dava uma parada, mudava de matéria e fazia questão de outros livros. Aí pegava provas anteriores e pegava, por exemplo, no final do dia tentava fazer uma prova anterior completa, eu tentava fazer só matemática e física. E depois só português e inglês e ficava fazendo isso. E isso todos os dias. De segunda a segunda, não tinha feriado, não tinha nada. Então, era muito. Você conseguia aprender mais com conteúdo ou executando exercício? Eu acho que a diferença não... Acho que não tem uma diferença tão grande porque eles se complementam, sabe? A questão de aprender o conteúdo é muito importante porque se você não aprender o conteúdo de verdade, você não consegue fazer o exercício. Aí entra naquela questão de ficar se enganando, de você pega, não consegue fazer o exercício porque você não aprendeu o conteúdo, aí fica vendo resolução de questão porque você não sabe fazer, então você pega uma resolução pronta de alguém na internet, às vezes não entende, às vezes só deixa aquilo dali de qualquer forma, entendeu? Então acho que a questão de aprender o conteúdo, de estudar e de estar nas aulas e prestar muita atenção nas aulas, é algo que complementa bastante na resolução de exercício. Eu acho que isso faz toda a diferença. Não pode separar os dois. Porque se você não sabe o conteúdo, você não faz a questão. E no dia da prova não vai ter como pesquisar na internet a resolução daquela questão ali, porque você não sabe o conteúdo, não tem como. É aprender de verdade. É aprender de verdade. E os professores, Silvano? Como é que eles foram na tua vida? Acho que saiu da sala de aula, sabe? Não são só professores, viraram mais do que amigos, viraram pais, basicamente, né? Porque eles viam o interesse. Os professores são muito diferentes, porque eles veem o interesse e eles, além dos seus pais que investem em você, os professores investem de uma maneira diferente, te ajudando a te botar no foco, sabe? Então, como eu ficava a maior parte da minha vida aqui no curso, porque... Quase um regime internato, Quase um regime, né? eu chegava aqui às 7 da manhã para assistir a aula e ia embora às 10 da noite, quando o curso fechava. Então eu tinha aula pela manhã, trazia marmita, comia e ficava à tarde e à noite estudando. Enquanto os professores trabalhavam, a gente entrava na sala e ficava perturbando eles ali. Olha. Tira uma dúvida aqui. Olha. O professor estava descansando na sala dos professores, entrava ali. Tem como dar uma ajuda aqui? Ou final de semana mesmo, o Renan, depois que casou, né? Mandava mensagem pro Renan. Renan, tem como dar uma ajuda aqui? Tadinho. E ficava nisso. Só que eles, pelo bom coração que eles têm, né? E a vontade de ajudar que eles têm é algo Eles diferente, são né? fantásticos. São pessoas muito boas e ajudaram bastante, né? Então ficava aqui e às vezes foge um pouco dessa questão assim só de conteúdo e matéria também, porque quando o professor vê que você tá desanimado, quando você
aconteceu alguma coisa, ele sabe também. Quando você participa muito da aula e você simplesmente para e não participa da aula naquele dia, ele sabe que tem alguma coisa errada, chama para conversar, vê se está precisando de alguma coisa e sempre ajuda na maneira que pudesse melhorar a sua vida ali, porque o que a gente faz aqui, eu acho que não deve ser tratado como uma brincadeira, sabe? A questão de estudar para um concurso não deve ser tratado como uma brincadeira, porque isso é algo que pode ser crucial para sua vida. Entrar na IA foi crucial para minha vida, mudou por completo. Então, acho que isso não deve ser tratado como uma brincadeira. E é algo que os professores não tratam como brincadeira. São as aulas aqui, é o que você faz aqui dentro, é como você estuda. Então, eles são essenciais, assim, para o nosso crescimento, principalmente aqui dentro. Eu acho que algumas vezes eu fui à sala conversar com vocês e falei da importância de cuidar da própria vida, né? Vocês não estão aqui cuidando da vida de ninguém. Pois é. Por mais que tenha um pai, um avô, uma avó, um tio, um parente distante fazendo um investimento financeiro, no fundo, vocês estão aqui cuidando da própria vida. E quanto mais cedo você se conscientizar que você está aqui cuidando da própria vida e passar a cuidar da própria vida, mais cedo você consegue um sucesso que é a sua aprovação. Acho que é a questão da maturidade, né? E quando você vê que aquilo dali é pra você, porque você não tá passando pra ninguém, você não tá passando pro curso, você não tá passando pra sua família, você tá passando pra você. E quando você se ajuda, você beneficia a todo mundo. Então, acho que você entender que você tá estudando pra você, que aquilo dali é pra te ajudar, pra você ter um futuro melhor, e que se você não der o foco necessário pra aquilo, eu acho que é muito importante você ter essa noção que é pra você. Você tá estudando pra você e é pra melhorar a sua vida. E a mais de ninguém. E as pessoas que estão investindo em você e que estão te incentivando, elas não querem pra elas querem te ajudar a melhorar a sua própria vida. Então, investir em você mesmo é não se enganar. É. Quando você focou em você, cuidou de você, e o teu primeiro dia dentro da IA, chegar lá naquele ônibus, você foi com seu pai? Foi com meu pai. Foi com seu pai. Entrar por aqueles portões pela primeira vez. Como foi, Silvano? Você lembra desse dia? Eu lembro. Foi bem desesperador. Foi. Bem desesperador, porque Onde fica a minha casa de volta? a semana, porque a semana preparativa pra gente ir pra lá já é algo diferente, né? Sim. Já é algo bem diferente. Não é mais providenciar caderno, lápis para um novo ciclo de estudos. Eu sabia que eu não tava indo pro curso, né? Eu tava indo simplesmente pra mudança na minha vida. Então eu tava muito feliz. Aí a semana de compra, do enxoval, aí comprar as coisas e preparar tudo, arrumar a mala. Aí eu falei, não tô arrumando a mala pra uma viagem. Você enxoval em casa ainda? Olhei tudo, vesti, preparei. Eu falei, caramba, eu tô muito feio. Que isso? Fica careca. Aí eu falei, mas tava muito feliz, tava muito animado. Aí, como a gente fala lá, eu tava vibrando muito. Então eu tava muito animado. Só que aí, quando a gente chegou lá, aí teve a espera, né? A gente chegou bem cedo. Aí abriram os portões, aí o pessoal foi começando a entrar, eu fui entrando com a minha família, a gente foi bem recebido lá por todo mundo. Aí falaram pra gente, a partir daqui é só você que pode ir, não, sua família já não te acompanha mais, e a partir daqui já começa a quarentena. Aí eu falei, caramba, vou ter que crescer. Deus. Aí a partir dali que eu tive um amadurecimento diferente, né, e não foi só em questão de estudo, mas sim como homem de verdade, né, na vida eu tive que cortar o laço com a minha família ali, cortar o cordão umbilical e crescer de verdade, que a partir dali era comigo mesmo, era só eu. Não tinha meu pai em casa, não tinha você aqui no curso, não tinha ninguém, não conhecia ninguém ali. Não. Era todo mundo diferente e, foi uma realidade bem desesperadora. Eu falei, caramba, agora eu vou ter que crescer e fazer tudo por conta própria, aprender ali. Aí a gente tem muitas palestras, né? No início, já no primeiro dia, eles ensinam muita coisa, falam muita coisa com a gente. Aí a gente já chega, a gente já conhece o nosso alojamento, a gente já sabe o nosso número de armário, a gente já sabe o nosso nome de guerra, onde a gente vai dormir, o que a gente vai ter que fazer, o que a gente vai ter que comer. E eu não tinha ninguém para anotar isso para mim, ninguém para ficar me lembrando. Aí eu mesmo tinha que anotar e gravar as coisas, o que eu tenho que fazer, qual horário que eu tenho que acordar, qual horário eu tenho que levantar, em que horário eu tenho que estar ali na frente, que horário eu tenho que entrar em forma. Eu não tinha minha mãe em casa para ficar me acordando,
Então, Menino, ao relógio. não tinha ninguém. Não tinha. Era por mim mesmo. Então, foi muito legal. Chegou Foi o bem momento de diferente. acordar fora do horário? Fora do horário, atrasado, eu acho que lá dentro, assim, durante a quarentena é quase impossível acordar fora do horário, porque tá todo mundo acordando. Aí tem sempre alguém que tá mais desesperado que você, né? Então a pessoa tá correndo pra lá e pra cá, porque ela esqueceu de fazer alguma coisa no dia anterior. Então, Passar o uniforme. passar o uniforme. Acordar atrasado, eu acho que não tem como. Tem como tu errar de diversas formas. Mas acordar atrasado, assim... Mas tá todo mundo acordando no mesmo horário, todo mundo fazendo junto, tu só segue o pessoal. Aí tu consegue seguir o ritmo. É legal que não deixam nem ninguém pra trás, então, né? Não, não deixa, não deixa. Ninguém se arruma em silêncio pra... Bem no comecinho, quando você entra lá, uma das coisas que eles frisam bastante com a gente, uma coisa que a aeronáutica frisa em si é o espírito de corpo, né, que a gente chama. Então, a questão de ajudar o outro e levar ele com você, por exemplo, se um amigo caiu, você carregar ele nas costas, é algo que a aeronáutica ensina bastante pra gente lá desde o começo, né? Então, esse espírito de corpo e não deixar o outro pra trás, você acordou, você vê que tá perto do horário de entrar em forma, teu amigo tá dormindo, você vai lá, acorda ele, você vai ajudar ele a fazer algumas coisas. Eu acho que essa questão de deixar pra trás, assim, não existe Não lá. existe. Isso é legal. Por isso que eu falo que a aeronáutica é uma mãe. É, muito boa. É uma mãe. Legal. E aí? Passou a quarentena. Como é que continua essa rotina lá dentro? Muda bastante. Quarentena é quando a gente realmente é aquele internato muito necessário para que a gente aprenda algumas coisas, né? Mas a quarentena dura quanto tempo? Não é mais 40 dias. A minha foram os 40 dias. Foram Agora, 40? a minha foram os 40 dias, agora são um pouco menos. É. Mas aí é algo muito necessário para que a gente aprenda de verdade o que é o militarismo, a gente abandone o máximo de civil que a gente tem e aprenda de verdade a ser militar. Aprenda a ter a disciplina e tudo mais. E depois que termina a quarentena, que muda bastante coisa lá dentro também, que a gente começa a ter efetivamente o nosso ensino técnico lá dentro, né? Porque a IAR tem isso, né? O nosso ensino técnico lá dentro. Você escolheu qual curso? Cartografia. O que te fez, né, escolher cartografia? Lá dentro a gente tem as apresentações da especialidade, né? Eu sabia um pouco do que era aqui fora, só que lá dentro, efetivamente, a gente passa pelos galpões, a gente vê o que é de cada especialidade, o que faz, quais são as matérias que tem e tudo mais, e a gente tem um pouco de contato com o pessoal que é o instrutor dos galpões, né? E eles mostram pra gente o que a gente faria estudando lá e depois disso trabalhando. E foi a matéria que eu mais me identifiquei, gostei bastante. Aí aprendi mais o que era, fiz a escolha e eu tive a oportunidade de ingressar na cartografia e virei cartógrafo. Só vou voltar nisso porque tem gente que não sabe. Quando você fez a prova da IAR, então você de imediato não escolheu um curso específico. Não, porque a ela tem isso, né? Quando você faz a matrícula da prova, você pode escolher as opções lá. Aí alguma opção tem umas especialidades, que é o caso de BCT, que é o controlador de tráfego aéreo. Você pode escolher BCT e não BCT. Quem escolhe BCT já entra com foco de BCT. E quem escolhe não BCT vai escolher sua especialidade lá dentro. Aí lá dentro você tem instruções sobre aquilo, você vai ver tudinho que tem lá dentro. Só que, obviamente, é bom saber o que tem lá. Você sabe, em média, quantos cursos tem lá dentro? Quantos cursos? Em média, Quantas especialidades? não lembro agora de cabeça, mas tem bastante. Porque tem a diferença também do CFS, que é o meu caso, e o EAGS. O EAGS é o pessoal que já entra com técnico, Já entra né? com técnico, Quem tem isso. administração, enfermagem e tudo Sim. mais, já entra pelo EAGS. Aí o CFS já são outros cursos. Mas existe limitação vamos supor, no período que você entra, existe uma limitação de cursos ou não? De imediato você não escolheu o BCT. Você entra com um leque amplo ou não? Naquele ano, ó, a gente só oferece 5 cursos. Não é isso. Não, entra com um leque muito grande. Mas difere de prova para prova. Por exemplo, na prova que eu fiz, não abriu mecânico de aeronaves. Só que na prova anterior abriu mecânico de aeronaves e na prova seguinte também que eu fiz, também abriu mecânico de aeronaves. Isso daí varia de curso para curso, só que sempre tem um leque muito grande de especialidade. Só que isso também fica descrito há muito tempo no edital. Mostra sempre quais especialidades que serão abertas lá dentro. E a quantidade de vagas para cada uma também. Tem gente com muita dúvida disso. Na verdade, assim, é uma coisa que a gente sempre tenta esclarecer,
que às vezes o jovem termina o ensino médio e não sabe da existência de alguns concursos. Então, a gente tenta ao máximo, de várias formas, de vários meios de comunicação, tentar comunicar o que o jovem está podendo fazer após a conclusão do ensino médio. Pois é, né? Que é uma dificuldade que algumas pessoas têm, que é a falta de informação, né? Ou às vezes também a não busca delas, né? As pessoas que não buscam algumas coisas ou só conhecem aquilo que outras pessoas falam pra ela, né? Então isso atrapalha bastante, né? A formatura. Vamos falar da formatura. Semanas que antecederam a formatura. Como é que estava essa cabeça? Assim, antes da formatura, né? Alguns meses antes a gente tem um estágio. Aí a gente sai da escola, vai para uma outra unidade. Aí conhece um pouco do nosso trabalho ali na prática ali que a aeronáutica é muito grande, né? É um Brasil muito grande, Sim. então é outro privilégio que eles dão pra gente da gente conhecer uma unidade. Tem, por exemplo, tem pessoas que vão para outros estados, tem pessoas que vão para Manaus, outros vão para Brasília, outros vão para Recife. No meu caso, eu vim pro Rio de Janeiro. Aí Legal. conheci aqui o Instituto de Cartografia, a gente via em prática como é que funcionava o nosso trabalho. A gente tinha um conhecimento de expediente, de rotina e tudo mais, como é que eram nas unidades. Aí isso mexe um pouco com a nossa cabeça, que a gente fica bem focado nisso. E quando a gente volta pra lá, a gente fica pensando um pouco nisso. Aí o que a gente só fala um pouco, pô, eu quero trabalhar naquele lugar. Pô, não gostei dessa unidade porque o clima não me agradou. Então, eu acho que o trabalho dessa unidade é muito bom, mas se eu trabalhar em tal unidade com esse clima que eu gosto, vai ser muito bom e a gente fica pensando muito nisso. Quando a gente volta, a gente só tá pensando em vagas, né? Aí depois da divulgação das vagas, a gente só quer saber da unidade que a gente vai trabalhar. E isso mexe bastante com a nossa cabeça. Só que quando entra na semana da formatura, que a gente começa os treinamentos para formatura, aí a gente, caramba, meu Deus, realmente é a nossa vez. Eu vi 5 turmas se formarem na minha frente, né? Eu participei da formatura de 5 turmas. Aí, na última semana, eu falei, caramba, agora é a minha. Eu tô participando do meu treinamento pra minha formatura. E vai ser de uma vez por todas, acabou. Agora eu não vou ver mais nenhuma outra turma se formar, é só a minha. E o dia da formatura, eu acho que é um dia bem estranho, porque você não sabe o que pensar. Eu, pelo menos no meu caso, eu fiquei assim pensando, caramba, e agora? O que eu faço? Porque eu sempre acordava nesse dia, eu preparava um uniforme, que é um uniforme específico para o meu grupamento, que não era o do formando, e ficava pensando, caramba, agora eu tenho que preparar isso, eu tenho que pegar o armamento pra gente fazer a formatura e tudo mais. Só que agora é completamente diferente. Porque não tinha mais isso, porque a gente acorda, a gente, caramba, hoje eu sou sargento. Acabou. Hoje é minha formatura. E às vezes eu sentava e ficava assim, meio apático na cama e ficava lembrando de tudo aquilo, sabe? Aqueles momentos que eu ficava e falava, caramba, e agora? Tal prova tá chegando, tem que estudar para essa prova, tem que passar nessa prova. Aí chegava, aí fazia prova e não conseguia entrar. Aí no dia da formatura eu tava pensando, caramba, eu não tenho mais que fazer a prova da EA, eu não tenho mais estudar para isso, agora acabou, porque eu já fiz. E hoje eu tô me formando nela. E ficava lembrando das coisas que eu passei aqui fora. E depois das coisas que eu passei lá dentro também. Daqueles dias de diversas provas lá dentro também. Porque lá dentro a gente tem prova, a gente tem que estudar. E eu falando, caramba, agora já não tem mais essas provas. E acabou. Acabou tudo, eu vou pra uma unidade nova. Vou trabalhar, vou botar o trabalho, tudo que eu aprendi aqui dentro em prática. E vou ver tudo diferente. E eu tava 2 semanas sem ver a minha família também, né? Porque a proximidade da EA com o Rio é bem grande. E a escola também tem ônibus que os alunos fretam durante o final de semana pra gente vir, então vinha bastante. Só que aí eu tava uma semana sem ver a minha família. Aí eu falei, caramba, agora vai vir todo mundo, né? Vai vir meu pai, vai vir minha mãe, vai vir todo mundo. E vai todo mundo me ver aqui fazendo o que eu sei fazer. E vai ver a formatura e eu, tipo assim, eu já sabia o que esperar pra formatura, né? A esquadrilha da fumaça, os caças passando. E eles não esperavam, eles não sabiam, porque eu já tinha visto em outras formaturas. Sim. E eles falavam, caramba, eu vou dar o meu melhor pra fazer bonito, pra que minha família fique impressionada mesmo nesse dia. E, pô, foi um dia maravilhoso, né? Porque a gente vai lá pro pátio, aí algumas esquadrilhas gostam de cantar pelo menos a última vez ali a canção da esquadrilha e tudo mais, que a gente entra ali no pátio e tem aquela diversão, a gente tira foto, aí ri.
todo mundo, aí quando começa a formatura que bota todo mundo em forma, a gente desloca, eu comecei a chorar na mesma hora. Comecei a chorar porque eu não consegui conter a emoção, o tamanho de felicidade, né, de estar concluindo aquilo dali e ter desejado tanto entrar, e agora eu tô saindo porque eu me formei ali, então é algo, o dia da formatura é um dia muito especial. Eu choro sempre. A canção de despedida da escola acaba com o meu emocional. Muito boa. Acaba com o meu emocional. Eu fico. Eu choro junto com vocês. É muito legal. É uma das canções mais bonitas que eu acho. É. Eu acho linda aquela canção de despedida da escola. É de arrepiar, é de emocionar mesmo. Todo mundo que tá ali, né, que torceu por alguém que tá formando ali, eu acho que consegue sentir a emoção A emoção. que o formando tá sentindo, né? No caso, eu tava chorando em fora e minha família tava chorando ali do lado de fora e todo mundo... A gente consegue acompanhar a dor de vocês e a dor misturada com a felicidade por aquele momento. É muito legal. Você estava falando sobre provas, sobre estudar para provas. Teve alguma coisa aqui de fora que te ajudou lá dentro para essas provas? Ou não? São provas totalmente diferentes. Você teve que aprender algo novo. Eu acho que as provas de lá de dentro da IAR, elas são bem similares às provas que a gente faz da IAR aqui fora. A questão de modelos e tudo mais não foge muito. Então, a questão que a gente cria aqui fora, que é a disciplina para estudar para as provas, é algo que a gente também tem que ter lá dentro. Obviamente, a pressão é diferente, a cobrança é diferente, e a cobrança para si mesmo é bem diferente. E você tem bem mais autonomia lá para estudar, para você querer descansar, para você poder ir para um lugar mais reservado para estudar, ou se você quiser estudar com outras pessoas. Isso você também tem lá dentro. Então, eu acho que você ter a cabeça no lugar e saber o tempo certo de estudar e não se enganar lá dentro também, porque ainda tem isso. Eu acho que isso ajuda muito lá dentro. A questão de fazer as provas lá dentro. É você não se enganar e achar que só porque tá lá dentro você já pode Botou o boi na sombra. tirar o pé do acelerador e pode deixar ir embora sozinho. Não, você tem que ter a disciplina para pegar e aprender os conteúdos, estudar e fazer as provas também. Teve alguém reprovado no teu esquadrão? Teve gente que foi desligado por nota lá, porque não por causa de notas mais baixas do que as dos outros, mas sim porque não passou nas provas que todo mundo passou. Cara, isso deve doer a alma. Dói a dele e a de todo mundo que tá ali torcendo por ele, né? Se ele tiver idade, ele pode voltar em um outro concurso, né? Pode. Pode votar em qualquer outro concurso. Se tiver dentro do prazo da idade. Sim. Você, assim, todo aluno que passa por aqui, aluno, professor, ele deixa uma marca. Mas eu acho que você deixou a tua turma, aquela galerinha, você, Marcos, Yuri, vocês são lembrados até hoje aqui dentro da unidade. Entendeu? Vocês são... Então, assim, vocês deixaram saudade. Saudade, mas uma saudade que a gente compreende que vocês foram cuidar da vida de vocês e é por isso que a gente trabalha, é isso que a gente quer. Mas tem uma coisa que às vezes eu falo dentro da sala de aula com vocês, é uma coisa que eu acredito. A educação, ela é uma corrente. Agora você é um sargento, agora você está formado. Eu quero saber como é que foi seu primeiro dia na sua nova unidade, você como agora um homem adulto, sargento da Força Aérea. Depois conta pra gente como é que foi esse momento, manda um WhatsApp. Mas eu quero te fazer um pedido, que nesse novo caminho que você está traçando, que você vai começar essa nova vida, que se alguém passar por ela e precisar de ajuda, precisar de um livro, doe um livro. A vida é uma corrente. E se um dia você foi ajudado, a melhor maneira de você devolver isso é ajudando. E às vezes um livro, uma apostila usada, pode transformar a vida de alguém. Então, assim, não deixe isso morrer. Não deixe isso terminar.
E para tua vida também. Eu acho que você sabe que tem outras carreiras dentro da própria aeronáutica. Com o tempo você pode fazer outras provas lá dentro, cursos de aperfeiçoamento. Não pare. Não deixa a mente parar. Acho que a mente não nasceu para ficar parada. Então, prossiga sua vida de estudos. Com certeza. Já tem planos? Já. Quais são os planos? Os planos é crescer dentro da própria carreira mesmo. É estudar e aproveitar em agradecimento à própria aeronáutica, né? Tudo que ela me proporcionou até agora e crescer lá dentro mesmo. Os planos, eu tenho bastante planos para fazer lá dentro. Legal. Quero brevemente um homem casado, já. Brevemente sair do Rio de Janeiro casado. Mais um pro time. Mas é isso, acho que foi. Ai, obrigada. Obrigada. Eu amo vocês. Amo muito. Igualmente. Muito bom ver o sucesso de vocês. Eu tava toda enrolada naquela semana, mas falei, não, o Silvano pediu, eu vou lá e, como eu falei, vocês fizeram história aqui dentro. De vez em quando passam alguma coisa de monitoria, caramba, lembra quando o Silvano tava aqui dentro? Caramba, Silvano tirava nossas dúvidas. Você deixou saudade aqui dentro. Deixou saudade. Você fez história. Você escreveu Você deixou sua impressão digital aqui nesse curso. E bom é que foi boa, né? Foi ótimo. Foi ótimo. Você contribuiu muito pro crescimento desse lugar. A gente aprendeu muito com você. Entendeu? E eu preciso conhecer o seu Super Choque. Tá bem, graças a Deus. Ele tá preparado pro seu casamento? Eu acho que ele não tava preparado pra nada do que aconteceu. Ele tá preparado pra nada. É Deus que tá sustentando o coração dele ali, porque coitado. É muita coisa pra ele. É. Você é filho único, né, Silvano? Não, tem irmã. Ah, é verdade. Você tem uma irmã que já é casada, né? Sim, acabou de ter um bebê. Então já é mais uma coisa pro meu pai. Quais são os planos dele? Ele fica no Rio? Vai com você? Não, ele vai continuar no Rio, mas ele quer sair do Rio. Quer morar em outro lugar. Agora só ele, um casal solteiro. Só ele e a minha mãe. Um casal agora, só os dois. Pois é. Os filhos criados. Ainda vou chegar lá. É a Vocês realização ainda estão dele. começando. Eu ainda tô quase chegando lá. Quase. Legal. E Yuri, você tem notícia dele? Eu falo com ele quase todos os dias. E agora eu vou ter um pouco mais de proximidade dele, com ele, né? Também porque para a unidade dele, algumas coisas que ele tem que fazer, ele tem que ir lá para Brasília para resolver. Então já, agora pelo final do ano, provavelmente já vou me encontrar com ele. Que gracinha. Que legal. Eu tenho uma foto muito legal de vocês. Ele uniformizado com o sétimo e você de civil. Depois vocês dois no pátio também de uniforme. Muito Eu legal. tenho essas fotos. Muito linda. Muito linda. É bom pra pensar um pouco, né, na trajetória. Foi doído, né? Foi doído. Mas você conquistou. Graças a Deus. Vamos lá, acho que pra encerrar, né? Se você tivesse que dar um conselho pra alguém que não sabe o que fazer, um jovem perdido, que é o que mais a gente tem agora, né? Um jovem sem informação e sem saber o que fazer, né? Hoje em dia, para estudar, tá cada vez mais complicado, que as distrações estão demais. Às vezes, a ponto de o aluno não se respeitar e estar em rede social e perdendo tempo ali, de vida. O que você falaria para um jovem desse? Acho que ouça o conselho das pessoas corretas. Acho que isso faz uma diferença muito grande, porque eu acredito que ninguém tem um direcionamento correto sobre nada. E que outras pessoas agregam muito pra gente com essa relação. Eu não tinha entendimento sobre nada do que fazer pra minha vida. Eu queria alguma coisa, só que eu não sabia como chegar. E meu pai, ele me ajudou. Então, aí quando eu comecei a estudar, eu tive contato com outras pessoas. E então, muitas pessoas falavam que não valia a pena, estudava para outra coisa. Ou, por exemplo, também, final de semana não é dia que se estuda. As pessoas falavam muito isso pra mim. Você estuda no máximo até sexta-feira ali, de tardinha, e acabou, depois só volta na segunda-feira.
E isso era um conselho de muitas pessoas que estavam estudando perto de mim. Outras pessoas falavam que idiotice era o cara que não estuda nos finais de semana, porque enquanto a gente não está estudando, outras pessoas estão estudando. E são essas pessoas que passam. Então acho que eu ouvi o conselho das pessoas correto, que é de parar de focar naquilo que não te dá futuro. Eu acho que isso faz uma diferença muito grande. Tomar caminhos só, coisas que vão fazer você crescer. Isso, Perder tempo de internet só girando uma página, sem acrescentar em nada, nenhum tipo de conhecimento. só vendo vídeos e vídeos e vídeos. Isso, porque é o que meu pai falava muito pra mim, né? Quando eu comecei a estudar, e às vezes chegava do curso à noite assim, aí pegava e botava um desenho pra eu assistir, um filme, uma série, alguma coisa. Aí ele acordava assim, aí ele passava na sala e eu tava vendo um vídeo de alguma coisa na televisão, tava vendo alguma coisa. Aí meu filho, não tá com sono não, meu filho? Eu falei, não, pai, tô com sono não. Tá vendo filme? Tô. Ah, por que você tá vendo filme e não tá com sono? Por que tu não vê uma videoaula? Adorei. Pô, pai, são 11h30. Ele, você não tá com sono. Você tá vendo coisa na televisão. Por que não bota uma videoaula na televisão, já que você não tá com sono e tá vendo vídeo? Não é a mesma coisa? Na real, eu acho que é bem mais frutífero pra você. E ele falava isso todas as vezes que ele tinha a oportunidade, que a oportunidade dele era viver ali no erro, ele sempre falava isso. E era um conselho muito bom. Que foi algo que eu até falei com ele depois que eu entrei, e aí no final de semana eu tava em casa. Aí eu tava vendo coisa inútil na televisão. Uhum. Aí ele parou do meu lado, ele, meu filho, agora eu não preciso mais dizer pra você ver videoaula, né? Viu como foi bom você ter visto a videoaula que você tinha que ver no momento certo? Aí eu parei pra pensar. Era um conselho bom de uma pessoa correta. Na época que eu tive, eu aprendi a ouvir. Eu acho que isso faz diferença. Eu ouvi o conselho das pessoas corretas. Silvano, muito obrigada, tá, por ter disponibilizado seu tempo pra gente, tá? Acho que você vai ser eterno aluno Supermódulos, tá? Seu nome tá escrito nos murais do curso. Muito obrigada. A gente se vê num próximo Pode Aprovar. Até mais.